Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. Eu sempre falo assim que sou grato de estar trabalhando, porque a pessoa durante a vida ela pode observar assim, que quando tem o trabalho, vai movimentando. Quando falta o trabalho, é bem interessante, porque se a pessoa entorpece, ela não percebe. Mas se aqueles que não entorpecem, percebe que a falta do trabalho é uma coisa muito séria. Então, a minha gratidão, assim, os meus agradecimentos pelo trabalho que eu venho executando e os meus agradecimentos pela equipe, porque a equipe é muito importante. E cada um tem que lembrar, assim, que esse nosso programa é uma aula. Então, a pessoa tem que lembrar que é uma aula, e uma aula não é uma tomada de uma informação. Uma aula tem o começo, tem o meio, tem o fim. E muitas vezes tem as perguntas e tem as respostas. Então nós tínhamos que lembrar assim, que todo o nosso programa é uma aula e a pessoa tem que ter paciência para assistir a aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é: abstinência sexual pode beneficiar espiritualmente? A abstinência sexual é como um fruto maduro. É isso que cada um tem que lembrar assim. É uma necessidade do corpo. Um corpo sadio tem essa necessidade. Porque nós sabemos assim que do jeito que nós necessitamos do ar puro, nós necessitamos da água, do esvaziamento da bexiga, do esvaziamento dos intestinos. A necessidade do sexo é uma necessidade normal. Acontece assim, que durante milênios nós recebemos informações e nossos pais seguem aquelas informações, seguimos as informações, criamos conceitos por nós mesmos e com isso vai dificultando a vida, porque quando uma parte do corpo não funciona, essa parte traz uma desarmonia. É só observar assim. A pessoa tem um sapato que está apertando, ela não pôde voltar para a moradia para trocar aquele sapato incomoda o dia inteiro. A pessoa tem necessidade de esvaziar a bexiga, ela procura a maneira de resolver aquilo que ela está precisando. Então, a necessidade do sexo na idade do amadurecido é uma necessidade. O que acontece é que as nossas instituições, as leis que os homens criaram, dificultam. Então nós vamos trabalhando em cima de conceitos e de leis que foram criadas e nós, para entendermos, nós tínhamos que entrar na lei que o Criador deixou na criação, num procedimento natural. É isso que cada um teria que fazer uma avaliação. A procriação, a trazer filhos, é um procedimento posterior, porque o trazer filho necessita de muitas coisas. Teríamos que entender de alimentos, porque a criança, num período de crescimento, necessita de muitas coisas. Como, por exemplo, a gengiva fica inflamada, a criança fica incomodada. Qual é o procedimento que a mãe teria que ter para saber como resolver aquilo para aquela criança? Esse procedimento traz também um desequilíbrio na parte térmica daquele corpinho. A mãe teria que ter primeiro aprendido essa solução. A criança, quando cresce, muitos e muitos têm dor nos ossos, que é bem interessante, que muitos falam assim que precisam de sentar. Então, quando o osso cresce, para muitas crianças, ela tem dor. Então, primeiro teríamos que ter todo um procedimento de aprendizado para trazer filhos. E depois nós sabemos assim que aquele esperma, aquele homem teria que ter qualidade física, costumes bons. Aquela mulher, ela teria que ter entendimento de alimentos. Porque quando fala-se que uma mulher que está gestando tem vontade, a vontade é traduzido assim: aquele corpo em formação necessita daquela propriedade, daquele alimento que se diz que aquela mulher tem vontade. Nosso corpo é formado dessa constituição.
E é bem importante assim a gente lembrar que muitos homens, já com mais de 50 anos, ficam muitos anos sem comer a comida da casa da mãe. Depois, quando tem uma oportunidade, ele vai lá naquela localidade e ele alimenta. Acontece assim que ele fala que aquele alimento é muito bom. Então aquele corpo estava necessitando daquele preparo, daquele toque que aquela mulher dá naquele preparo daquele alimento. Essa sensibilidade nós tínhamos que lembrarmos assim que precisaríamos de ter para ter filhos. A necessidade do sexo é outra coisa. Então é diferente. Então aquele prazer que o sexo possibilita, aquela elevação. É bem importante, porque hoje resolve-se isso com o casamento. Mas muitos e muitos não têm aquela idoneidade, aquela consideração para com o outro. E é bem grave assim, porque anteriormente tinha animais na moradia, então ia matar uma ave que já se encontrava envelhecida e falavam assim que aquela carne não cozinhava. Mas aquela mulher, aquela veterana, dava um pouco de álcool para aquela ave. Depois a carne daquela ave amolecia. Então ficava mais fácil de cozinhar e quem ia comer ficava feliz. Aquela mulher aceita homens que têm esse costume. E é bem grave assim. A pessoa bebeu um pouco, amolece todo o sistema interno. Depois não tem disposição sexual. Então não corresponde com a outra parte. Esse costume se continua, a pessoa que faz esse costume, ela então começa a desconfiar da outra parte, que a outra parte está faltando de fidelidade. Não está faltando de fidelidade, a pessoa não tem mais a capacidade de ereção. Então não tem aquela condição de elevação entre o casal. Então ficou um enlace que não tem nenhum valor. Ficou a conveniência. Mas precipitaram. Tiveram filhos primeiro. Aí o que acontece? Agora fica um entrave. Aquele homem, muitas vezes, não corresponde com as necessidades da companheira, do lar. Mas ela tem que se sujeitar porque ela achou que tendo filhos iria conquistá-lo, iria prendê-lo. A abstinência sexual beneficia espiritualmente? Não beneficia. E a gente vai observando assim. Tolheu traz um desequilíbrio, traz uma desarmonia. Porque aquela pessoa que está com necessidade de beber água, falta harmonia no seu instante ali das necessidades que ele tem. Aquela outra pessoa tem necessidade de esvaziar o intestino, ela necessita esvaziar o intestino. Não é mais ou menos, é uma necessidade. Então, a necessidade sexual é o mesmo procedimento. Falta a desarmonia. E muitos acham assim que a abstinência vai trazer uma elevação espiritual. Não tem como trazer uma elevação espiritual, porque no caso do intestino, o intestino precisa de ser esvaziado, a pessoa nem pensa. Ela não tem harmonia, ela quer resolver aquela situação. Independente da idade. A gente vê as criancinhas pequenas. Muitas vezes ela não quer ir ao banheiro, mas ela fica trançando as perninhas. O adulto que já conhece, então sabe da necessidade de levá-la e providencia para que ela esvazie o intestino. O adulto é igual. Então, essa condição assim de um tolhimento traz um desequilíbrio. E cada um tem que lembrar assim que precisamos de entender as leis que o Criador instituiu. Se fosse para tolhermos, então o Criador já não teria colocado esse ato na criação. Ter filhos é aquela condição. Não é fazer cursos de noivos. Não tem essa referência. Porque já dezenas e dezenas de anos, que é de meu conhecimento,
em todos os enlaces matrimoniais, tem bebida que contém álcool. Então, que curso foi feito? Qual a orientação? Pois se aquilo prejudica a saúde, desequilibra a harmonia, e a gente vai observando assim que agora as mães, os pais, não importam muito com o comportamento dos filhos, porque eles têm esse comportamento de ter o costume de bebidas e de outros costumes. Mas anteriormente, há muitas décadas, é só lembrar assim, a pessoa perguntar para o avô, perguntar para um conhecido do avô. Era preocupante quando tinha um elemento na família que tinha o costume de bebida. Não tinha capacidade para trabalhar, não tinha capacidade para ter o desenvolvimento normal da vida. E depois nós sabemos assim que aqueles que apresentam uma idoneidade aceita também os comportamentos errados. Ficou como se fosse normal. E não é normal. A capacidade. É isso que nós precisamos de entender. A única coisa que o espírito humano tem na face da Terra seria a lucidez. As coisas que prejudicam a saúde, a primeira coisa que faz é tirar a lucidez. Então o que acontece? Perdemos o discernimento, o começo do certo e o começo do errado. Vamos caminhando pela vida. Por isso que muitos acham assim que com o desenvolvimento da tecnologia a pessoa está evoluindo. Não está evoluindo, porque a tecnologia de 1 ano atrás era o máximo. Hoje, essa tecnologia foi superada. Então, quer dizer assim, o ser humano é o mesmo. É a qualidade interna do discernir do começo do certo e do começo do errado, de perceber. A evolução, se nós trabalharmos assim, estudando a história do ser humano sobre a Terra, nós vamos observando que muitos povos, a evolução passou por eles. Mas hoje a evolução é um procedimento individual. É isso que cada um precisa de ter bem presente dentro dele. Se ele quiser evoluir, ele terá que fazer o procedimento ele e discernindo. Então a responsabilidade é individual e a pessoa tem que lembrar assim da naturalidade que existe. Porque o corpo humano não difere muito do corpo do animal, é um corpo mais aprimorado. E a gente vai observando assim que com o aprimoramento, mas as funções internas continuam a mesma. O coração continua batendo, continua alimentando todas as partes do corpo, os intestinos continuam funcionando e tendo a necessidade de limpá-lo, de esvaziá-lo, quando ele necessita de que venha ter o esvaziamento. Essa sabedoria que existe no funcionamento interno, nós nem sabemos como é esse procedimento, porque a pessoa percebeu que a bexiga está cheia, mas ela percebe, o adulto percebe, até quando ele pode ficar com a bexiga no procedimento de continuar enchendo-a. Porque chega uma hora, um tempo depois, se ele não vai esvaziá-la, ela esvazia por si. Então ela noticiou, o adulto não providenciou por si só, independente do adulto, ela faz o trabalho de esvaziar-se. O procedimento da abstinência sexual é um tolhimento. É isso que nós precisaríamos de entender, porque um fruto maduro, ele cai do pé. A própria árvore o joga fora. Fica bem fácil assim de observar quando uma pessoa tem a oportunidade de ir num lugar que vai ver árvores com frutos. Se não foi colhido, ela mesma espelha aquele fruto. E quando o fruto não está no ponto de colhimento, a pessoa puxa aquele fruto, o galho vem junto. Ela não desprende aquele fruto. Então precisa de uma força a mais. O ser humano é igual. Então, essa naturalidade que nós tínhamos que ter para a nossa vida diária, teríamos que observar assim. Teríamos que ter uma gratidão todo instante da nossa vida.
teríamos que ter uma harmonia e um agradecimento. É só observar assim na hora da refeição. Se a pessoa almoça fora, também tem diversos itens que ela pode alimentar dos diversos itens. Se é na moradia, normalmente tem vários itens. Então, a gratidão por estar recebendo aquele alimento e aquela condição bem importante assim, né? Da importância da constituição daquele que está soltando o esperma para uma geração seguinte e da constituição daquela que está possibilitando segurar aquele esperma para poder trazer um espírito. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que está gestando, que fala que quer um espírito ligado à luz para trabalhar de acordo com a luz. Trabalhar de acordo com a luz é bem simples assim. É conhecer os 10 mandamentos e viver de acordo com os 10 mandamentos. Quer dizer, a pessoa está sempre querendo somente com a apresentação física perfeita. A idoneidade, o caráter da pessoa. Dificilmente um pai ou uma mãe pensa no caráter daquele que está sendo gestado. Porque nós sabemos assim que quando tem uma idoneidade, um caráter, que tem uma bondade, que tem o conhecimento dos ensinos que foram instituídos para nós, é diferente. E a gente vai observando assim, que na casa, que aqueles têm o costume de estudar o livro na luz da verdade, aqueles que se encontram naquela moradia, têm normalmente uma consideração pelo seu semelhante. E aquela condição bem importante, tem também aquela condição de sempre corresponder com aquilo que falou, com aquilo que prontificou em fazer. Então o que acontece? É uma qualidade melhor. É isso que nós precisaríamos de compreender. Não tem significação uma vida se a pessoa não serve à luz, se a pessoa não é boa para o seu semelhante. No matrimônio é igual. Se não tem uma integração do casal para uma evolução em conjunto, que anteriormente tinha, porque normalmente, mais anteriormente, o pai ficava fora o dia inteiro. A mãe cuidava ali daqueles filhos e cuidava também de uma maneira idônea. Quando eles extrapolavam, ela usava o nome do pai. As crianças equilibravam novamente. Quer dizer que havia ali uma integração para um desenvolvimento conjunto. Mas junto com isso, teria que também ter os costumes bons. Então, a responsabilidade para trazer filhos é muito grande. Não é somente para o ato sexual, para procriar. Temos que ter o ato sexual, mas para o prazer. Para a procriação, teríamos que ter todos os conhecimentos bem simples assim. E que é bem interessante, porque muitos e muitos acham assim, que pode dar um antitérmico. Então eu sempre orientei assim, pode dar o antitérmico, mas precisa de ver o peitinho da criança disparando o coração. Precisa de ver o rosto da criança no outro dia que fica sem cor. Então resolveu um problema? Não resolveu um problema. A criança agora está mais enfraquecida. Tanto é que muitos e muitos falam assim, que quando a criança tem um enfraquecimento e que não foi cuidada de maneira correta, porque quando tem uma febre precisa de esquentar a parte fria do corpo, que normalmente é as mãos e os pés, e que precisa de esfriar a parte quente. A reação daquele corpo para ter a febre está relacionado a uma diminuição de resistência, ou aquele caso da criança está crescendo. Então, para aquecer o osso, muitas vezes tem que ter um aquecimento a mais. Então o corpo faz esse procedimento, que é a mesma coisa no período de gestação. Aquela mulher, ela fala que está com calor, mas se ela observar, a parte externa do seu corpo está fria. Aquele calor que ela está sentindo é para a formação daquele corpinho.
Tanto é que, em muitos casos, a mulher usa desse calor para ela e a criança nasce feia. Muitas vezes nasce com a pele feia. Porque o que a criança precisava não recebeu. A mãe ficou com aquilo que era da criança. E aquela condição bem importante assim, né? Da necessidade da constituição da mãe. Então, o alimento que a mãe ingeria na época da sua formação, esse alimento muitas vezes é necessário para a formação daquele corpinho. Isso é um procedimento natural, porque olhamos para as crianças e falamos assim, parece com o pai, parece com a mãe. E a mãe fala assim, parece mais comigo. Quer dizer, parece com os dois, porque é uma constituição dos dois ali. Então quer dizer assim, o alimento que a mãe vai ingerir. Então o pai já teria que ter feito o trabalho antes de ficar qualificado, porque ele participou com o esperma. A mãe agora vai participar na formação daquele corpinho, então o alimento adequado, os resguardos adequados. E tem muita importância assim, porque se uma pessoa não cuida direito, então aquele que está sendo gestado vai vir enfraquecido. Tanto é que muitos e muitos, um mês antes do período de aniversário, às vezes fica muito inseguro. Mas esse trabalho de insegurança já veio lá do período de gestação. Tem muitos casos, né? O marido perde o emprego, o trabalho fica difícil, o sistema para manter ali fica trabalhoso e a criança recebe essas influências. Conhecer. É isso que nós precisaríamos de ter antes de querer trazer filhos. A abstinência sexual beneficia espiritualmente? Não beneficia, porque está tolhendo. Então aquela satisfação é a mesma satisfação que a pessoa tem quando ela necessita de um ar fresco e aquele ar circulante, e ela sente muito bem. É só observar assim quando a gente fica num ambiente fechado ou num ambiente muito frio. Então quando a gente sai daquele ambiente, a gente sente feliz. Quer dizer que o corpo não necessitava mais de ficar ali, necessitava agora de um ar fresco. Isso toda época, porque de criança a gente lembra assim, quando vinha uma brisa, a gente abria os braços, a gente ficava feliz de receber aquela brisa. O procedimento do funcionamento de todas as partes do corpo. E a parte sexual é o prazer, é a satisfação. Mas se o casal vive numa condição que não tem consideração um para com o outro, é uma coisa degradante, não tem elevação, não vai ter uma pureza, não vai ter aquela condição bem importante da mãe usar o nome do pai na condição quando aquele filho desliza um pouco na conduta. Então, quer dizer assim, essa autoridade, essa coisa boa que existia, então nós precisaríamos de ter novamente essa coisa boa assim, de valorizar um e o outro valorizar o outro. É isso que todos nós precisaríamos de ter, elevarmos. Então aquela condição bem importante assim, quando tem uma integração, quando tem uma harmonia, então aquele casal na conquista ou no passeio que estão realizando, na harmonia, um fica muito feliz com o outro, de estar ali caminhando juntos. Então essa satisfação, é isso que nós precisaríamos de compreender na vida. Então a procriação é posterior. E para isso o casal teria que entender de muitas coisas. Porque é comum a gente ouvir uma mãe falar que a criança acorda à noite, falar que a criança acorda com fome, acorda molhada e que tem que levantar algumas vezes para cobrir aquele corpo. O procedimento são sempre simples e fáceis. É isso que nós precisaríamos de ter, essa naturalidade. Então, a vida de uma mulher não é trazer filhos. É isso que precisaríamos de entender. Ela teria que entender o procedimento de cuidar daquela criança.
E ela teria que ter uma condição interna de perceber que existe uma amizade entre ela e aquele companheiro, uma naturalidade, uma satisfação entre um e outro. Aquele, quando chega, tem uma satisfação de estar voltando para a moradia. E quando ele chega, aquela que se encontra ali tem uma satisfação em recebê-lo. É isso que nós precisaríamos de ter, essa naturalidade outra vez. Se não tem essa naturalidade, não tem evolução. E é bem interessante assim, porque quando adoecem na velhice, um fala assim que agora tem que ficar, porque está sem saúde. Mas foi aceitando, ficou sem saúde porque foi aceitando. É isso que nós precisaríamos de entender, a aceitação, a acomodação. Então, muitos acham assim que depois que trouxe filho, então tem que ficar com filhos, porque precisa daqueles filhos, precisa de ajudar na formação daqueles filhos, sem consideração, sem palavras nobres, sem palavras polidas. Então a filha vai arrumar qualquer homem também, e é bem grave assim. Muitas vezes, além de arrumar qualquer um, ainda tem que pagar a conta, ainda tem que tomar bronca. É isso que a gente vai vendo pela vida. Porque esse procedimento a mãe tinha, então passa a ser normal. Aquele que é filho arruma uma mulher que ele também tem o comportamento que o pai dele tem. A aceitação. Só que entra a doença. Porque na vida é bem interessante assim, né? Usou errado qualquer coisa, tem a consequência. A criança não fez a lição, ela fala para a mãe, eu não fiz a lição, eu esqueci. Eu esqueci o caderno na escola. Quer dizer que ele brincou na hora que não era para brincar, naturalmente, foi isso que aconteceu. Tem a consequência. Então, o procedimento que nós temos que ter durante a vida teria que ser procedimentos nobres. E teríamos que lembrar assim que a procriação, o casal teria que ter feito cursos de melhorar aquele corpinho, de não precisar de outros para auxiliar, que é bem interessante assim, né? A criança apresenta uma saúde, apresenta estável, e ela leva para um outro para fazer uma avaliação de como ele se encontra. A confiança que aquela criança se encontra bem, não entendem nada. Então, o sexo é para prazer, é isso que nós precisamos de entender. Para trazer filhos, a pessoa teria que compreender a formação daquele corpinho e das fases que aquele corpinho necessita e do que pode acontecer neste período. Nesse período, quer dizer assim, de toda a época, porque a criança é grande, ela acorda e vai para a cama dos pais. Quer dizer assim, o que está faltando para aquela criança que ela não aguenta ficar sozinha quando ela acorda à noite? Qual o procedimento que está tendo naquela moradia? É isso que nós precisaríamos de entender. Porque quando tem muitos movimentos, a gente sabe assim que no dia seguinte que teve aqueles movimentos, uma criança adoece, o casal entra em desarmonia, o filho não obedece. Então, teríamos que aprender com a vida. Então, aquele movimento, aquelas tantas pessoas que nos visitam, sempre deixam as energias que não são boas. A evolução é um procedimento individual. Sexual é um procedimento que o Criador deixou na criação, que é para prazer, é um fruto maduro. Aquele corpo, quando se encontra na fase de amadurecido, é uma necessidade que aquele corpo tem. A procriação é posterior. É isso que cada um precisa de entender. Então o sexo não é para trazer filho, é para ter um prazer. Procriar é quando estiverem amadurecidos e que tenha o conhecimento de todo um procedimento que existe para formar aquela criança. Aquela condição bem importante assim, né? De trazer filhos ligado à luz. Estuda o livro Na Luz da Verdade.